Foi uma humilhação que, olha, não me recordo na história recente da política brasileira. Um deputado jovem, de segundo mandato, desconhecido, do baixo clero, de um estado fora do eixo tradicional de poder, renegar e esnobar a possibilidade de ser ministro de Estado, olha, realmente não sei se há precedente, não. O que vimos agora com o deputado Pedro Lucas abdicando de ser ministro de Lula, ministro das Comunicações, para permanecer no Congresso Nacional como líder da bancada do União Brasil, revela, claro, uma fraqueza política do governo Lula, isso é evidente, mas tem algo por trás que a gente não pode se furtar na análise, que é a disfuncionalidade do sistema atual brasileiro, do tal presidencialismo de coalizão, que, olha, tá caindo de podre. Quando um deputado de baixo clero do Maranhão não quer ser ministro, tem alguma coisa muito errada com o sistema atual. E se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. Por quê? Porque, olha, o que é um político? Poder. E aí quem fala aquela crítica boba, rasa, pueril, de que, esses políticos só pensam em poder. Isso é tão burro quanto falar assim, esse jogador de futebol só pensa em fazer gol. Ué, é o ofício do cara, ué. É óbvio. Esse motorista de Fórmula 1 só pensa em carro. O cara é piloto de Fórmula 1, ué. Sabe? Que ideia é essa? É evidente que um político, qualquer político, almeja o poder. Porque é a forma dele exercer isso no âmbito ideal. Estou colocando numa perspectiva que não está se pautando pelos subterfúgios, pelas hipóteses de corrupção, que claro que existem, não sou ingênuo, não estou negando isso. Mas numa perspectiva ideal, um político quer o exercício do poder para implementar aquele projeto de sociedade que ele considera o mais virtuoso. Então é óbvio que um político só quer o poder, por questão elementar. E claro que pode ter um interesse pessoal, pode ter a vaidade, os interesses são múltiplos, o ser humano é complexo. Quem acha que o ser humano é unidimensional está completamente equivocado em sua percepção. Claro que um político ambiciona o poder. Pedro Lucas fez uma leitura de que ele teria mais possibilidade de poder, ou seja, de permanecer deputado na eleição do ano que vem, tendo em vista que, se assumisse o ministério agora, final de abril, ele, no final de março, teria que se descompatibilizar para ser candidato, no final do ano, final de 2026, ou seja, ficaria menos de um ano como ministro das Comunicações. Um deputado de segundo mandato, que anteriormente só havia sido vereador lá, numa cidade maranhense, um deputado de segundo mandato, jovem, desconhecido, herdeiro de um clã político local, claro, como é que não é na história do Brasil, na história dos rincões e dos estados eixos do Brasil, se não uma familiocracia que vai se perpetuando naqueles cargos, é do jogo brasileiro isso aí, tem nada de anormal com a família de Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, é quase que a regra da política brasileira. Uma familiocracia que as famílias vão se perpetuando nos seus feudos políticos ali e tudo mais. Quando esse cara percebe que permanecer deputado é mais vantajoso para o seu projeto de poder que permanecer deputado, sim, o presidencialismo de coalizão, que Fernando Henrique Cardoso e Lula tão bem trabalharam naquele contexto ali dos virtuosos anos 90 e 00, ele não tem mais capacidade de existir. Tendo em vista que a Constituição de 1988 foi desenhada no modelo parlamentarista, que visava uma transição de regime ali com um plebiscito que não se viabilizou, perdeu. O parlamentarismo perdeu o presidencialismo naquele contexto. E hoje, com o fortalecimento brutal do Congresso na capacidade de executar, ou seja, uma função que não compete a esse poder, está na hora do Brasil deitar no divã, refletir se tem sentido permanecermos com esse modelo, com essa perspectiva de exercício do poder. O executivo, convenhamos, não está executando nada.
Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você que é o Porquê de Paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer aonde contar com sua nobre companhia, por favor. Inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha. Clube de Membros agora. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho aqui de nós que estamos diariamente trampando, publicando vídeo, fazendo os cortes, fazendo os shorts, fazendo as lives que você gosta, que você não estaria por aqui. Então você tem que financiar, cara. Você tem que apoiar com um salarinho. Pouquinho para você, cara, R$3 é muito pouco para você. Apoie com um salarinho aquele produtor de conteúdo, aquele jornalista que trampa aqui no YouTube brasileiro e que precisa do seu apoio para ser remunerado pelo seu trabalho. Contamos com o seu apoio, contamos com o seu incentivo, agradecendo sempre de coração a todos e todas que colaboram com o jornalismo independente aqui no YouTube. Vocês do Clube de Membros são, ó, do fundo do peito. Assim como agradeço às empresas que apoiam, que patrocinam, que investem no jornalismo independente exercido e praticado aqui no YouTube. Quer um exemplo? Um belíssimo exemplo? A MC Energy. A MC Energy é aquela empresa especializada em fazer você pagar menos energia, meu filho. Pegar o seu boleto de energia e dar um corte de 20%, um descontaço de 20%, sem perrengue, sem estresse, sem obra, sem dor de cabeça, sem canseira. Como? Com crédito de energia solar. Eles têm uma usina gigantesca e injetam um monte de energia na concessionária de energia elétrica. E eles ficam com créditos disponíveis lá. Então eles vão pegar o seu boleto, pagar o seu boleto, e aquele valor nominal da sua conta de luz, da sua conta de energia que tiver escrito lá, você vai pagar 20% a menos. Se é R$500, você vai pagar R$400. Simples assim, sem dor de cabeça. Entre em contato agora com os caras, o Zap tá na tela, o Instagram deles é o @mcenergy.go, repetindo, mcenergy.go, manda uma DM e comece a economizar agora, neste exato momento. Porque a MC Energy, meu filho, é energia solar, garantindo sustentabilidade para você pagar menos, iluminando o futuro. Muito obrigado, Capuzzo. Muito obrigado, rapaziada da MC Energy, que fortalece este canal e o jornalismo independente praticado aqui no YouTube. Bora voltar numa análise mais profunda dessa situação completamente estapafúrdia que um deputado desconhecido abdica de ser ministro em algo que ele teria muito maior visibilidade e, em tese, exercício de poder do que como deputado federal, mas não é o que acontece. Quem melhor descreveu toda a história foi a jornalista Malu Gaspar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu sempre colo os links das matérias que eu me calco para gravar os vídeos aqui do YouTube. Hoje tem uma matéria, são 3 matérias do Jornal Globo. Uma coluna da Vera Magalhães, outra coluna da Malu Gaspar e outra nota do Lauro Jardim. Se você ler ali, você vai compreender com profundidade. Aparentemente, o que foi uma barbeirada da Glaze, que é a responsável pela articulação política do governo, junto ao Congresso Nacional, e por conseguinte do Lula, que quem nomeou a Glaze, a chefe da Glaze é o Lula, na verdade se mostra que foi uma confusão do União Brasil que se refletiu nessa humilhação pública que o governo Lula foi submetido. Sem sombras de dúvidas. Foi um vexame, foi humilhação, tem que ficar isso muito claro. Agora, não teria como, nesse momento político de hoje, de fraqueza do executivo perante um Congresso anabolizado, com uma força anabolizada pelas emendas obrigatórias, não teria como o governo agir diferente, não tem como tirar, por exemplo, esse espaço União Brasil. Por quê? Porque eu vou te explicar agora por quê. Como é que funciona? União Brasil é um galaio de batos. Galaio de batos foi ótimo, hein? É um balaio de gatos. Cada um ali, ó, só olha pro seu umbigo. Não tem uma lógica partidária. União Brasil vem do antigo PFL, que estava num processo de inanição, caminhava para a morte, certo? O PFL. Junto do PSL, anabolizado pela candidatura de 2018 de Jair Bolsonaro, que teve aquela enxurrada de votos, e colocou o partido num tamanho que ele não cresceu de forma orgânica, cresceu de forma artificial, pela enxurrada de votos bolsonaristas. Então juntou um partido com muito dinheiro e sem estrutura, com um partido com história, mas sem dinheiro e caminhando para a morte.
Foi um casamento de conveniência. Não foi um casamento de verdade. E isso aí já gerou briga pela liderança do partido, pela presença do partido, com denúncia de um botar fogo na casa do outro, Bivar, botar fogo na casa do Rueda. Coisa feia. Coisa baixaria. Problema sério. Rancores profundos. E claro que ali, meu amigo, é cada um por si. Tanto que tem gente no governo Lula, tem gente que quer o Bolsonaro candidato e tem gente que quer o Caiado candidato. Dentro da União Brasil, hoje essa parcela é até minoritária, os caiadistas. Basicamente goianos. O resto é o seguinte, se viabilizar, beleza, a gente cai nesse barco. Ou seja, os caras não estão com um pé em cada canoa. Estão com 3 pés, eles inventaram um terceiro pé, colocaram uma terceira canoa que é a candidatura própria. É desse jeito. Nessa incoerência total que funciona. E aí você vai nos microinteresses, que envolve Rueda, que envolve Alcolumbre, que envolve o Caiado. Rueda, presidente do partido, ele que estava bancando o Pedro Lucas Fernandes lá em substituição ao Juscelino Filho, que era uma indicação do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então, a ideia do Alcolumbre era: o Juscelino Filho vai para a liderança da bancada, o Pedro Lucas vai para o ministério, eu não vou ter mais acesso à estrutura do Ministério das Comunicações, mas terei a bancada, e o Rueda fica com o Ministério das Comunicações. Só que o Pedro Lucas não teria força para tirar todas as outras indicações do Davi Alcolumbre dentro da estrutura do Ministério das Comunicações. Aí ele deu para trás, o Rueda deu para trás nessa história. Ele falou: não, aí eu vou ficar sem a presidência da bancada, já muito mais próximo do Bolsonaro que de Lula. Rueda é um dos bolsonaristas que sequer foi no pré-lançamento da candidatura de Caiado lá em Salvador. Ou seja, não é do grupo caiadista, não é do grupo governista, é do grupo bolsonarista, o Rueda. Muito mais próximo do Bolsonaro, dentro da lógica do União Brasil. Ele falou assim: não, eu não vou ter acesso aos principais cargos do Ministério da Comunicação. Vou perder a liderança da bancada. O que eu vou fazer isso? Eu falei: não vai lá mais lá não. E o Pedro Lucas roeu a corda. Falou assim: o quê? Se eu brigar com a liderança do meu partido, ele não vai, a presidência do meu partido não vai bancar minha candidatura no ano que vem, não vai me dar o dinheiro suficiente para tentar me reeleger, eu vou ficar como deputado sem brigar com a liderança do partido. E deixou o Lula chupando o dedo. E deixou a Glaze de mendiga, assim, pedindo uma atenção. Na mendicância de atenção. Foi um vexame inacreditável. Ficou cozinhando o governo por 2 semanas. Onde já se viu? Um deputado desconhecido. Velho, não lembro quem fez isso. Coloca as fotos assim, ó. 5 fotos. Aponta aí o Pedro Lucas. Cara, nem quem cobre política acertaria com convicção, assim. Talvez aqueles que vivem em um congresso todos os dias saberiam. Mas o cara é desconhecido. Até de quem acompanha a política. Se você está me assistindo aqui até agora, você é um dos caras que acompanha a política. Ninguém estaria interessado nesse assunto até agora aqui se não acompanha essa política. Um cara que a gente não sabe quem é. Não quis ser ministro. Quis permanecer deputado do Maranhão. O que foi isso? Olha, a partir do governo Dilma, um governo um governo fraco, com uma fraca articulação perante o Congresso Nacional, não é por menos que caiu, foi empichado, você teve um governo que ficou cambaleante o tempo todo com a popularidade lá na lona, foi o governo Temer, e um governo que cometeu tanto crime que só não foi empichado porque abriu o cofre nervoso para os caras, Jair Bolsonaro. A gente vive uma sequência de 3 governos fracos, Dilma, Temer e Bolsonaro, que desembocam na disfuncionalidade do governo brasileiro de hoje, no funcionamento do Estado brasileiro. E o executivo é humilhado e tem que aguentar a humilhação calado. Por quê? Porque pode brigar com o Davi Alcolumbre e falar assim: não, vou tirar esse ministério agora aqui, porque vocês me fizeram passar vergonha em público aqui, que eu não vou tirar. Como é que tira? E aí começa a passar a pauta bomba no Senado, a gente sabe como é que o Davi Alcolumbre negocia. O cara é centrão roots, ele gosta de cargo. Tanto que ele tá com o Ministério das Comunicações todo equipado, digamos assim, com o seu time. Ocupado seria um termo melhor. Com as suas pessoas, com as pessoas de sua confiança. Como é que sai dessa encalancrada? Sei lá. E eu sou parlamentarista de convicção. A minha convicção é parlamentarista. Agora, eu não posso me furtar a análise de que todas as vezes que o povo brasileiro foi consultado sobre isso, ele optou presidencialismo. Eu, na minha perspectiva, fui derrotado. Lá na década de 60 teve o plebiscito, a população optou pelo presidencialismo. Lá na década de 90 teve outro plebiscito, a população optou pelo presidencialismo de novo. Eu perdi. A Constituição perdeu. Aquele modelo de Constituição. O povo brasileiro gosta do presidencialismo. Só que agora a gente tem esse negócio,
sei lá, sabe o peixe três olhos, os Simpsons lá? Aquela mutação radioativa? Nós temos a mutação radioativa pelas emendas obrigatórias, que começou na Dilma, ganhou tração com Temer e ficou uma coisa pornográfica com Bolsonaro. A gente está vivendo as consequências disso. Tarcísio, Caiado, já reclamaram desse modelo. Claro, são presidenciáveis que, caso vençam a eleição, almejam governar. Estão vendo que desse jeito é ingovernável. O governo é humilhado todo dia por deputado de baixo escalão. E agora atingiu um patamar nunca visto. Se alguém com a experiência de Lula, de terceiro mandato de presidente, tá tomando essas bolas nas costas, imagina alguns neófitos que vão sentar lá agora, na hipótese de um nome desse da direita ganhar. Vão tomar o dobro de bola nas costas. Se Temer, com uma raposa forjada nesse Congresso Nacional, não deu conta, se um governo formado por Lula e Alckmin, dois dos quadros mais experientes do Executivo Nacional, um governador do principal estado do Brasil 4 vezes, outro presidente da República 3 vezes, não estão dando conta quem vai dar. Não tem quadro político no Brasil capaz disso. Ou a gente volta os poderes para suas competências, em particular o do parlamento, o do Congresso, que é fiscalizar o executivo e formular políticas públicas e por meio de projetos de lei. A formulação se dá ali, você propõe uma legislação, que aí você vai e o executivo executa. Ou a gente vai ver essa disfuncionalidade. A real é que essa humilhação que o Lula foi submetido agora, e foi, é só a primeira de muitas, viu? Pode anotar isso aí. Mas eu quero saber a sua opinião. Comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Se chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do Clube de Membros lá atrás. Muito obrigado a todas e todos que são do Clube de Membros. Ou você pode mandar também o seu valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Ou você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima, uma excelente quarta-feira. E eu termino com aquele clássico: é nóis.